que é importante, que a gente já tem falado há muito tempo, tem ampliado, tem discutido, e graças a essa discussão, a lideranças empresariais terem batido o pé, não terem aceito a proposição do governo estadual de concessão das rodovias estaduais aqui envolvendo o Vale do Taquari, é que o leilão que estava previsto lá para o ano passado acabou não sendo realizado. E agora fica a dúvida: quando que vai acontecer o leilão, se vai acontecer novas ou vão acontecer novas rodadas de debates, de audiência pública, de reuniões para tentar modificar aquilo que o governo estava propondo. Lembrando, o leilão seria realizado já com a gestão de Ranolfo Vieira Júnior, mas que foi eleito vice de Eduardo Leite. Então o Leite foi quem encaminhou todo o processo. Claro que tinha secretários ali que passaram pela pasta específica, mas em meio ali ao período eleitoral foi suspensa aquele leilão. E agora se fala que o leilão deve acontecer no segundo semestre de 2023. Mas antes de falar de leilão, tem uma informação que é bem importante, porque SIC Vale do Taquari e a CIL especialmente, mas outras entidades aqui da região, defendem que não deva existir mais a famosa praça de pedágio, e sim o Free Flow, que é o sistema onde vai ser cobrado pelo quilômetro rodado por cada veículo através de câmeras de monitoramento, pegando chips em placas, e teve uma regulamentação que foi bem importante, que aconteceu nos últimos dias, o sistema de livre passagem, uma nova modalidade de pedágio que foi regulamentada pelo Conselho Nacional do Trânsito, o CONTRAN. E por isso a gente convidou o presidente da Câmara, Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, o Ivandro Rosa, para falar conosco sobre o que representa, se é um marco, se ganha força a possibilidade de free flow aqui nas rodovias estaduais do Vale do Taquari, o que mudou no cenário. Tudo bem, Ivandro? Muito bem-vindo aqui à nossa programação do Redação no Ar. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, é uma satisfação retomar essa discussão, porque entendemos que nós precisamos viabilizar essa concessão, porque o Vale precisa das obras. Então, a nossa intenção é retomar o mais rápido possível com a nova gestão, com o novo governo, apesar de o governador ter se reeleito, né? Houve uma mudança completa na secretaria, inclusive a Secretaria de Parcerias, que era uma secretaria extraordinária, agora ela é uma secretaria de fato, né? Ela é uma secretaria com autonomia, antes ela era vinculada ao planejamento e à infraestrutura, e entendemos que agora é o momento, então, para se retomar essa discussão. Como tu falava, esse sistema de passagem livre, Free Flow, ele já é amplamente utilizado nos Estados Unidos e na Europa, e aqui na América do Sul ele é utilizado no Chile há aproximadamente 15 anos, então não é algo totalmente novo aqui na América do Sul, mas aqui no Brasil ele ainda não era regulamentado. Havia um projeto do senador Esperidião Amin, que foi aprovado em 2012 no Senado, e estava engavetado no Congresso Nacional. E durante a pandemia, né, nós temos aqui na região o Leandro Eckert, que é nosso arquiteto, é diretor da CIL, da infraestrutura, ele sempre insistia nessa ideia, juntamente com o Ardemio, a diretoria, se foi atrás na pandemia, e o deputado Van Hatten nos auxiliou nessa pauta de buscar esse projeto. E realmente estava lá, estava apto a ser votado, só que não havia interesse, né? Então, se fez, através da CIL e das entidades regionais, se fez essa reivindicação, o projeto foi aprovado. A partir daquele momento, havia uma lei que permitia, só faltava a regulamentação, ou seja, dizer como seria implementado e como isso efetivamente ia acontecer. A partir do momento que foi aprovado, a gente já, sempre nos nossos documentos que encaminhamos para o governo do estado, sugeríamos a implementação. O próprio governador Leite, numa das reuniões que a gente teve lá no Palácio, juntamente com os prefeitos, com o DEVAT e entidades, a VAT e a VAT, ele nos disse que não iria incluir, porque entendia que enquanto não tivesse a regulamentação, ia criar uma certa insegurança por parte das empresas licitantes, e isso poderia ser um entrave. Porém, agora, com a regulamentação, então entendemos que isso está superado. E da própria CCR, que é a concessionária da BR-386, né, ela vem sinalizando para nós que nos próximos anos ela pretende cada vez mais migrar para os sistemas de cobrança de passagem
livre, até porque para eles é uma economia de arrecadação, diminui as equipes nas praças de pedágio, agiliza todo o processo de cobrança, diminui filas e tudo mais, né? Então, a lógica é a mesma que a gente tem hoje da TAG, a diferença é que, pelo sistema que a CCR vai implantar agora, que seria um projeto piloto próximo ao Rio de Janeiro, no trecho da 116, eles seriam instalados pórticos independentes, não teriam praças de pedágio, teria apenas o pórtico. Então, assim, não é aquela questão assim, tão precisa como assim, vou cobrar a entrada e a saída da rodovia. Não, tu vai ter pórticos ao longo da rodovia. Por exemplo, a cada 20 quilômetros, a cada 30 quilômetros, e esse valor cobrado no modelo que está sendo testado, ele é um valor muito menor do que nós temos hoje na cobrança na praça física, porque, teoricamente, tu vai conseguir cobrar um número muito maior de veículos, porque tu vai cobrar pelo trecho. Por exemplo, assim, nós temos ali Encantado, o exemplo do pessoal que está em Palmas, né? O pessoal de Palmas reclama que quando vai para Encantado, ele tem que passar na praça de pedágio e pagar. Mas se ele vier no sentido Arroio do Meio, ele não precisa pagar, porque ele está abaixo da praça. Citando o caso extremo. Citar o exemplo de o pessoal de Arroio do Meio, aqui das imediações de Lajeado, eles transitam na 130, na 129 e eles efetivamente não pagam o pedágio. Então a estratégia seria colocar novos pontos de cobrança e que esse valor fosse muito menor do que ele é cobrado hoje na praça física, porque tu não tem aquele custo do funcionário 24 horas lá na cabine de cobrança, tu não tem o custo do carro forte para ir lá buscar o dinheiro em espécie, tu não tem a segurança, tu não tem toda aquela infraestrutura. Tu teria uma cobrança, um auxílio do motorista para manutenção e para o investimento, mas sem a necessidade daquela parada física que nós temos hoje. Essa instalação, essa adesão dessa espécie de tag ficaria a cargo de quem? Bom, a concessionária ela tem que prover o meio, né? Ela tem que prover o meio de arrecadação. E o exemplo que a gente tem em outros lugares é que quem não, por exemplo, não dispor, ele recebe pelo correio um informe que tem tantos dias para regularizar. Esse é um modelo que a gente tem no Chile, né? Tem outros modelos também. Só que aqui teria que se formatar isso com clareza, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, os dados da CCR, mais de 80% dos caminhões aqui do Vale do Taquari já tem tags que já passam nas praças com um sistema de tag. E os caminhões representam do bolo 59% da arrecadação. Então perceba que de cara assim eu já vou ter um grande número da frota, um grande número de veículos. Isso eu não estou nem falando dos veículos particulares que já tem. Mas a tag convencional valeria nessa também? Valeria nessa também. Tu conseguiria aproveitar a tag atual e o sistema que está sendo testada lá no Rio de Janeiro, ela tem câmeras inteligentes que ela também escaneia a volumetria do veículo para identificar o número de rodados, né? Porque também tem um valor diferenciado, né, para o número de rodados, né? Então é uma tecnologia inovadora para o Brasil, mas como falava, no Chile já funciona há 15 anos, na Europa, nos Estados Unidos há muito mais. São Paulo também funciona, não? São Paulo não tem nada assim efetivo. Tinha um sistema perto de Sorocaba, mas ele não testes, né? Então o que tem hoje de teste é na nova concessão da Dutra, da CCR Via Sul, desculpa, CCR Dutra, não é a da Via Sul é a nossa aqui, né? CCR Dutra, e ele vai entrar em funcionamento efetivo em março, ele está em fase de teste. E ele é um pórtico onde tem uma série de câmeras, onde faz o escaneamento do veículo e aí gera a cobrança pelo trecho. Então, assim, diferente das rodovias alemãs, por exemplo, que são rodovias fechadas lá tu paga quando tu pega um cartão quando tu acessa a rodovia e no final, quando tu sai, tu paga pelo trecho percorrido. Aqui, como nós temos muitas saídas, esse sistema fica inviabilizado. E sempre foi isso que alegou o governo estadual, né? Então não tem porquê. Por exemplo, vou citar um exemplo assim, tu tem que pôr um pórtico de cobrança no trecho de Lajeado Arroio do Meio. Vamos pôr na ponte do Forqueta. Quem passar ali vai pagar R$2, R$1,50, não sei o valor. Não vai ser os R$7 que hoje paga, mas vai ter uma contribuição. Provavelmente tu vai ter uma arrecadação muito maior do que tu tem hoje, porque tu tem um número muito maior de veículos que vai contribuir. E quem está nos extremos,
num segundo momento, pode diminuir a tarifa nas praças físicas que estão construídas, elas podem ficar, por exemplo, como um ponto de controle, de apoio, né, da concessão. Então, ela não é totalmente descartada. Só que eu não teria necessidade de construir uma nova praça para colocar uma nova cobrança. Falando ainda do sistema de cobrança, Ivandro, a gente falava antes da tag, que as pessoas já usam no pedágio que hoje existem, nas praças de pedágio. Quem é da região, provavelmente, quando estiver o sistema implantado, vai se habituar a isso. Mas se uma pessoa que é de fora da região do Vale do Taquari está passando pelo Vale do Taquari e não tem essa tag, não sabe do sistema, também vai fazer a leitura da placa e essa pessoa vai receber a cobrança? Como é que vai funcionar? O que se sinaliza é que ele sempre vai estar vinculado ao IPVA, na pior das hipóteses, mas tu receberia, conforme tu recebe as multas de trânsito, uma cartinha informando que tu tem um tempo para acessar e regularizar, né? Se não, quando tu for pagar o teu IPVA, tu vai ter acrescido lá esse valor das multas, das passagens não pagas, né? Mas, então, é um sistema que a concessionária tem que regrar isso e definir. A leitura é através da placa. É através da placa e da volumetria do veículo. É um escaneamento. Só que o que eu queria insistir com vocês é que a gente está buscando uma tecnologia para melhorar a performance da nossa proposta. A forma que ela estava posta, ela ficava muito cara e não atendia às nossas necessidades de obra, por exemplo, o trecho de Cruzeiro ficando mais 20 anos para ter a obra de duplicação. Então, nossa luta é no sentido assim, de melhorar esse projeto. Nós temos que aprimorar o projeto, porque nós precisamos que essas obras aconteçam. Não adianta a gente só dizer que não nos serve, nós temos que buscar alternativas que viabilizem esse processo. Então, repito, nós sempre buscamos alternativas, porque, para vocês terem uma ideia, se os valores ficarem como estavam, vamos citar o exemplo da Praça de Portão, ali na 122. Lá era o bloco 3, lá aconteceu o leilão. A empresa foi contratada e ela vai começar a operar agora dia 31 de janeiro. Hoje, lá em Portão, eu tenho cobrança em um sentido, o outro eu não tenho. E a cobrança é R$ 6,50. A nova empresa vai entrar cobrando nos dois sentidos R$ 11,80. Então, percebam que é uma... Em cada lado ou 11,80? Em cada lado. Então, perceba que vai ficar... Praticamente dobrou o preço e ainda é nos dois sentidos. Nos dois sentidos, que é quem vai atender a serra, né? E é o que aconteceria aqui, né, Ivan? Exatamente. Se tivesse ocorrido o leilão, não fugiria muito disso. E lá, detalhe, lá a empresa ganhou a 9,80, mas ela já pediu um reequilíbrio de preço depois disso, então ela já vai entrar cobrando um valor acima de R$ 11,80. Então, percebam que o que a gente está falando aqui é que a gente sabe que um modelo que deu certo no nosso entendimento, que é a 386, a CCR está fazendo um bom trabalho, a gente tem que fiscalizar, mas também reconhecer que está sendo feito um bom trabalho. Só que na BR-386, o bloco ela inclui a Freeway, que é um polo arrecadador muito forte. Nas RS, nós não temos rodovia que tem esse volume tão grande de veículos que vai gerar essa arrecadação extraordinária. Nós temos hoje Praça de Boa Vista do Sul, que passa em torno de 3 mil veículos por dia, e Praça de Cruzeiro do Sul, em torno de 6, 7 mil, Encantado 6, 7 mil. Então, é uma arrecadação muito baixa, enquanto na 386, aqui pelos dados da CCR, passam quase 30 mil veículos por dia. Então, são coisas distintas. Se a gente quiser um volume bom de obra na RS, com a arrecadação que a gente está conseguindo hoje, que está apresentado, nós não conseguiremos. Mas, Ivandro Rosa, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, eu me lembro que a gente já falou em inúmeras oportunidades sobre a questão do free flow, da livre passagem, mas me parecia algo distante, era um sonho, era uma luta, sim, mas parecia inviável naquele momento. Agora, você diria que é algo palpável, é algo que com novas discussões, com um novo governo, por mais que seja o governador reeleito, mas com um novo secretário, no caso de Pedro Capelupi, assumindo a Secretaria de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul, é algo que a gente pode acreditar que aconteça aqui para o Rio Grande do Sul, especialmente falando do Vale do Taquari? Eu acredito que sim, porque nós, inclusive assim que foi anunciado, Ricardo, no dia 4 de janeiro já emitimos um ofício solicitando uma reunião, porque a gente quer conversar e dialogar com ele e apresentar essa nossa inquietação e essa nossa preocupação para que aconteça. Mas assim, o que eu acho que melhora sensivelmente é que o que o governo falava antes
o governo anterior falava, naquele leilão que estava posto, que ele não incluiria nem no radar de 5 anos, que ele deixaria para depois da revisão quinquenal, lá nos 5 anos, aí sim se verificaria se é viável. Agora não, agora também temos que entender que não pode ser algo assim, vai iniciar já funcionando, mas que se estabeleça um prazo. E aí sim a gente vai ter uma clareza. Bom, dentro de 1 ano vai começar a iniciar uma cobrança nesse formato. Da mesma forma que eles estabelecem que em 1 ano vai ser construídas as novas praças, que se estabeleça então um prazo, né? E aí eu acho que fica ao bom tom. Ao invés de construir novas praças, constrói os arcos. Instale novos arcos, né? Porque dessa forma, como tu falou, nós iniciamos via SIC regional, via CIL, esse trabalho de defesa. E durante o processo, o pessoal da região onde tem essa dificuldade com as praças percebeu que poderia ser uma alternativa. Então, hoje, eles também apoiam por entender que também vai melhorar a situação de Cruzeiro do Sul, vai melhorar a situação de Encantado e de Boa Vista do Sul, onde tem as praças. Porque da forma que estava posto para o governo simplesmente ignorou essa demanda de mudança de praça. O governo estava mantendo do jeito que estava. E não só mantendo, como elevando consideravelmente o preço. Então, entendemos que nós temos que buscar uma alternativa melhor. Da forma que estava, ficaria punitivo para essas comunidades que estão ali impactadas diretamente com as praças. Por todos esses avanços, Ivandro, a própria regulamentação do CONTRAN, o Ivandro Pessoa, né, está otimista para que aconteça, assim, falando mais a sua opinião própria, não tanto a nível SIC Vale do Taquari? Porque participa de toda a discussão. O Ivandro empresário, sim, mas o Ivandro que trata com meio político fica com o pé atrás. Porque a gente vê que as decisões políticas nem sempre são claras, visando a melhora da coletividade. Às vezes tem interesses, às vezes tem questões, né, que pessoas que estão com pensamento ainda que vamos deixar um pouco mais. Então, se eu fosse um empresário e fosse concorrer, logicamente eu ia querer pôr esse sistema. Porque eu não ia precisar ter pessoas 24 horas lá para arrecadar, fazer essa cobrança. Eu não ia precisar ter aquela questão das filas em alguns horários de pico, precisa ter mais cancelas abertas, um número maior. Isso resolveria automaticamente toda essa história. Mas, como eu falava antes, quem define isso é o poder público, o poder concedente, né? Então, nós como entidades vamos ter que ficar muito, muito atentas e reivindicar fortemente para que isso efetivamente venha em benefício da região, no sentido assim, de facilitar a implementação desse projeto como uma forma de, como eu falava antes, melhorar a performance desse contrato, porque da forma que ele está, ele ainda é punitivo para o setor produtivo. Ele cobra muito caro, ele cobraria muito caro. Porque assim, nós estávamos falando na praça lá de Encantado de quase R$10. E a previsão para o 3º ano começar as duplicações. A partir do momento que eu duplico os trechos, a concessionária estava previsto no contrato que ele aumenta 30% a tarifa. Ou seja, estava batendo em 10 e ia para 13. Então, isso as pessoas muitas vezes nem se deram conta. Nossa. Que o valor era exponencial, né? Ele já partia de um valor muito alto. Por exemplo, a Sacira ali, que contratou a Tabaí até Santa Maria. Eles partiram de um valor de R$3,70. Então, por mais que houve reajustes, eles ainda estão a menos de R$5. E nós já partiríamos de quase 10. E a discussão como um todo, Evandra, fora a questão do pedágio, agora com o novo secretário, o que vocês imaginam? Vão conquistar outras obras para a região? E vai acontecer nova reunião ou vão acontecer novos encontros? O governo está sinalizando com algum ponto favorável na região? O que dá para projetar em relação a esse leilão? Porque você começou a entrevista dizendo, nós queremos que as obras aconteçam, queremos que o leilão aconteça, mas também não pode ser de qualquer maneira. Para acontecer, isso vai acontecer esse ano? Nós entendemos que sim, porque é o primeiro ano da gestão. O governo provavelmente vai querer implementar esse leilão até para que colha os frutos, digamos assim, de obras dentro da sua gestão.
Porque se ele protelar um pouco, ele vai acabar assinando um contrato no final de governo e aí vai ficar para o futuro governo, né? Até porque o governador já se reelegeu, né? Então, nós imaginamos que ele vá implementar o quanto antes, até porque ele sinalizou que durante o ano de 2023, 2024, ele quer encerrar a EGR. E para encerrar as ações da EGR, ele precisa dar um encaminhamento a essas rodovias que hoje estão sobre a responsabilidade da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, né? Então, eu entendo que este ano deve acontecer. O que nós pedimos, Ricardo, quando tu falava de obras, nós entendemos que teria que se rediscutir esse projeto com as administrações municipais e efetivamente identificar os pontos prioritários. Nós temos coisas que envolvem a questão da segurança das pessoas, a fluidez da rodovia, né? Porque não se justifica tu ter uma rodovia a essa taxa, a esse valor de tarifa, e ser uma rodovia truncada. Ela precisa ter fluidez, ela precisa ter mobilidade. Só que daí, para isso, eu preciso ter essas obras que efetivamente propiciem essa segurança na rodovia, né? Então, entendemos que tem que rediscutir. Por exemplo, essa obra que a gente solicitava elevada ali em Arroio do Meio, no último momento o governo concordou, mas é isso que nós buscamos, não é nada para um grupo ou para o outro. A gente busca a melhoria da fluidez da rodovia, porque não se justifica tu ter uma rodovia pedagiada que não tem uma passagem de nível, que uma rótula fica trancando, as pessoas expondo a sua vida em risco ali para fazer uma travessia perigosa, né? Tanto é um exemplo assim que eu sempre citava, que aqui na 386, no acesso Arendt, ali em Estrela, assim que a CCR assumiu, ela identificou que aquela passagem de nível ali era perigosa e a Polícia Rodoviária determinou o fechamento. E é esse mesmo modelo que nós estamos replicando na rodovia estadual. Ou seja, nós vamos fazer um contrato de 30 anos e manter os 30 anos esse mesmo modelo que a Polícia Rodoviária já identificou ali em Estrela, que isso é perigoso, que essa rótula em nível não atende à segurança. Então é nesse intuito que a gente busca. Mas ainda não temos nenhuma data prevista de encontro. Não temos, mas a gente vai persistir. A gente também buscou interlocução política através do vice-governador, o Gabriel de Souza, porque o Gabriel está muito, digamos assim, mais interessado nessa articulação política, né, de diálogo, né, tanto que o governador está envolvido com agendas macro, e o Gabriel, então, também tinha sinalizado que agora na segunda quinzena de janeiro ia nos receber uma comitiva aqui do Vale, né? Nós também queremos ainda nos próximos meses fazer uma discussão, um seminário técnico em conjunto com o Codevat para buscar mais informações sobre o Free Flow, sobre o sistema de passagem livre, ou seja, trazer especialistas da NTT que regulamentou para melhorar essas respostas que eu passei para vocês aqui, que a gente tem a nível de observação de outros modelos, né? Então, nós precisamos esclarecer para que o governo tenha cada vez mais segurança na implementação desse modelo. Só que nos parece o seguinte, esse modelo da cancela, isso os romanos já faziam. Então, nós precisamos ter um modelo de 2020 e poucos, não continuar com esse modelo da cancela. Isso os romanos já fizeram. Nós precisamos um sistema que os europeus já fazem há 20 anos, que o Chile já faz há 15. Então, nós precisamos evoluir com toda a tecnologia que nós dispomos, nós precisamos usufruir dessa tecnologia e ter um sistema mais eficiente. Até, Ricardo, por uma questão de transparência, porque eu vou conseguir identificar quantos veículos estão passando, eu consigo auditar, eu consigo identificar o fluxo, até para a questão de informação, né? Hoje tu tem na praça da EGR, tu tem o número de veículos que passam. Mas se tu pegar o histórico, tem um histórico lá de 2018. Isso que é uma empresa do Estado. O que seria desejável é que a gente tivesse uma transparência no processo. Nós não somos inimigos das empresas, muito pelo contrário, nós entendemos que ninguém vai vir aqui fazer um ato de caridade. A empresa tem que vir investir e usufruir dos resultados. Como a gente vê a EGR com dificuldade, por outro lado, a gente vê a CCR nesse âmbito, nesse dinamismo de obra. É outra realidade. Então, o que nós nos espelhamos? Nós nos espelhamos na CCR, não na EGR.
quem sabe a CCR possa ser aí uma empresa que vai concorrer, daqui a pouco vai ganhar, né? Esse leilão. Tanto a CCR como a Sacir, as duas têm expertise e que vêm outras empresas. Bem menos que a EGR produzir muito que mais. Venham outras empresas. O importante é que sejam eficientes e que sejam assertivas nas entregas das obras, né? E que a gente consiga ter uma região com fluidez e que o nosso custo de logística não seja tão elevado, porque é a nossa preocupação. Evandro, muito obrigado pela tua presença, parabéns aí pelo trabalho e novidades, estamos sempre à disposição. Eu agradeço ao espaço, desculpa por me alongar, mas assim, é um assunto que é importante a gente demonstrar para as pessoas que a gente está pensando na coletividade, nós não estamos pensando só nos negócios, a gente está pensando que se as obras acontecerem mais rápido, todos ganham, inclusive as pessoas físicas que andam com seus veículos, que vão ter uma rodovia mais segura e mais fluida para transitar.